Ele é conhecido pelo apelido de Matador. Mas nos últimos jogos, o artilheiro assumiu outro papel. Que tapa do Gabigol! Que assistência! O meu 9 é 10! O meu 9 é 10! Gabigol está se transformando em Gabi Mago ou Gabi Maestro. A alcunha ainda não é oficial, mas fato é que nos últimos 2 jogos, o atacante distribuiu 3 assistências. Já são 4 na temporada. 2 delas para um jovem talento. Estou super bem fisicamente, meu mental também está super leve, tranquilo. O professor vem me ajudando, o grupo vem me ajudando. E creio eu que nas próximas partidas a gente tem tudo para continuar fazendo gols e saindo com vitórias. A sintonia é de hoje, mas essa história já vem lá de trás, desde a época do Santos. O Caio Jorge, né, que te viu no Santos, o Caio era moleque, né? Como é que foi a relação com ele? Como é que era isso? O que Me você lembra sinto do um tiozão Caio? primeiro, né? Não, o Caio vira e mexe, ele mostra a foto minha com ele pequenininho e eu já no profissional. Ele sempre mostra pra mim, sempre fala de alguns jogos que ele foi. Além da parceria, tem também a competição. Até o momento, Gabriel é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 9 gols. Logo atrás está o Caio Jorge, que colocou 8 bolas na rede nas últimas 11 partidas. Quem ganha com isso? Claro que a torcida, o time e o professor Jardim. E mais uma vez, sabe o que acontece? Temos jogadores de fora, mas vamos mostrar a força do nosso elenco. A força do nosso elenco dentro do campo, que temos capacidade, temos elenco, temos equipa, mas é preciso provar lá dentro. Vamos juntos, entrar forte no jogo, primeira parte vai ser importante, o adversário não vem de uma boa série, não vamos dar confiança e entrar forte no jogo, Mata, e procurar ganhar, que é sempre o nosso objetivo. É isso aí, professor! É fé em Deus e ferro nos caras! Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Presta atenção, tá? Aqui, ó. Uma relação em mim e depois na câmera. Existe uma coisa que nós não podemos abrir mão na vida, irmão, que é a relação de confiança. Opa. Quando você está num ambiente profissional, porque em casa é outra história, né? Em casa você confia plenamente na dona Maria Helena, ela confia em você, você confia no seu irmão e tal, né? Estou falando do ambiente de trabalho. Tem que ter uma relação de confiança. Se eu não confiar em você, como comentarista, você não pode estar aqui. Se você não confiar em mim como apresentador, eu não posso estar aqui. Se nós não confiarmos no projeto da Band, no Murilo, no Lucas Cata Preta, no Bernardo, não vamos estar aqui. Nós não confiarmos em ninguém, não vai. Se o pessoal lá de cima não confiar na gente, não vai. Se todo mundo não remar para o mesmo lado, o negócio não anda. Você vai ficar meio que, sabe? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Que a relação de confiança que foi colocada no ambiente hoje, lá no Cruzeiro. Ontem nós fizemos meio que um preâmbulo aqui no programa e é uma relação de extrema confiança. Eu faço por vocês aqui em cima, aqui faz por quem está em cima e por quem está embaixo, aqui faz para todo mundo que está aqui em cima e para todo mundo que está aqui embaixo e quem está embaixo aqui faz para todo mundo que está lá em cima. Aí a coisa rende. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando o Léo Jardim chega para ele e expõe para ele assim, ó, Jardim, presta atenção, irmão. Nós estamos vivendo um período muito difícil, mas o elenco que você tem é esse aí. Então você para de expor os caras na coletiva e resolve o problema com o que você tem. Jogadores, ô Jardim, nós vamos correr por você. Por isso, isso e isso. Aí chega lá o homem de cima e fala assim aqui, vocês precisam correr por ele e você, Jardim, faça por eles, para de expor e esses caras vão correr por você e todo mundo no final vai se dar bem aqui. A relação de confiança, com todos os compromissos cumpridos à risca, gera isso aí, cara. A confiança que esses caras hoje têm no trabalho do Jardim, a confiança que o Jardim passa para os caras, não tem jeito. Jogador que estava sendo, Jardim para você, para mim o Garden, o que estava sendo questionado por nós aqui, não tem mais questionamento, Valor. Não tem. O jogador que a gente vinha questionando, que não estava rendendo, hoje entra em campo e rende, sendo titular ou não. Isso é relação de confiança e todo mundo comprometido com o tal do projeto Valor. HG, boa tarde para os amigos aqui no estúdio, aqui nos assiste. Só que todas as partes, né, HG, completando essa sua linha de raciocínio realmente magnífica, todas as partes precisam de se entregar, né, HG? Entregar de verdade, né? Porque o Jardim tem conseguido recuperar jogadores que se prontificaram a serem recuperados, que entenderam que precisavam de melhorar no aspecto tático, no aspecto físico, no aspecto mental de concentração do jogo, porque este Cruzeiro, além de jogar, é um time que se mantém muito concentrado, né? Você não vê o Cruzeiro
envolvido ali, mesmo às vezes quando a arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no nosso futebol é algo bem caótico, os jogadores têm tentado se manter bem concentrados ali no jogo que precisa ser feito. Então, todas as partes entregando isso, né? Acho que o Cruzeiro resolveu vários problemas. Cada departamento hoje realmente está na sua, exercendo o seu melhor, pensando no bem-estar do Cruzeiro. E é isso. E para falar do Gabigol, né? Realmente vivendo um momento muito importante com relação a essa coisa. E ele gosta, ele já disse, né? Ele gosta de jogar ao lado de um outro centroavante. E está desenvolvendo, para mim, ele pode ser ainda um Gabigol em uma versão melhor do que aquele Gabigol de 2022, né? Ele jogava ali perto do Pedro, mas tinha uma Arrascaeta municiando esses dois caras. O que ele fez no domingo, ele foi o 10, de fato, ali ao lado do Caio Jorge, encostando também no Caio Jorge. Então, quando ele pega a bola naquela região, ele gera a dúvida, né? Porque é um cara que tem muita capacidade de finalizar, mas também está se mostrando cada vez mais com capacidade de fazer o Caio Jorge alcançar os gols. Quem tem a ganhar com isso é só o Cruzeiro, de fato. Eu tenho minha opinião formada de que o Léo Jardim não vai mudar o sistema, de que em alguns jogos ele vai optar pelo Matheus Pereira, em outros ele vai optar pelo Gabigol. Juntos nunca? E não vai ter, eu acho muito pouco. Não, eventualmente eu acho que sim. Eu acho que juntos. Eventualmente sim. Em um ou outro jogo, ele vai meter Caio Jorge, Matheus Pereira e Gabigol. Eu entendo a necessidade do sistema, não, né? Questiono. O Cruzeiro está jogando muita bola, isso não tem como não questionar. Mas eu tenho um sonho de ver os dois juntos, óbvio. Matheus Pereira e Gabigol. Ah, pô, os caras jogam bola demais. O que o Gabigol tá jogando é impressionante. Mas só que quando encaixa, como é que... Impressionante. Mas quando encaixa do jeito que tá, ele não vai mexer, tem que mexer. Eu também tô contigo. Assim, espero que não agora, mas lá na frente, depois que já tiver ganhado, tudo, aí beleza. Tenta buscar uma forma de ter os dois juntos. Porque a grande verdade, velho, é que o que o Gabigol tá jogando hoje é um absurdo. Tá jogando muita bola. É o cara que mais participa do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mais participa em gols do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele está jogando mais que o Matheus Pereira ou você consegue separar as características? Eu separo as características, mas eu acho que se eu tivesse que escolher hoje no Paroímpa, era o Gabigol. Era o Gabigol. Porque assim, não tem como, você tem que escolher um, né? Então, tendo que escolher um, seria o Gabigol. Mas é que tem jogo que não, né, Thiago? Cara, tem jogo que se adapta melhor ao Gabigol, tem jogo que se adapta ao adversário. Eu entendo tudo isso, mas você as tem que escolher um. Participações em gols aí, ó. Olha os números aí, ó, pra você, pra te ajudar. Mas se você tiver que escolher um? Eu entendo perfeitamente que tem jogo que é esse, tem jogo que é aquele, mas quem você tem gostado mais? Eu tenho gostado mais do Gabi. Pô, o cara tem 9 gols e 4 assistências em 21 jogos, mas 16 como titular. O cara virou reserva agora e tá jogando bola demais. Não. Os números do Gabigol são inquestionáveis. E aí, quando você olha para as atuações e busca apoio nos números, você vê que ele está apto a ser titular. Não é nenhum absurdo quem disser que é um ou outro. Só que quando na cabeça do Léo Jardim, que eu imagino que é isso aí, cara. Vai ter jogo que o adversário é mais moldado para receber um jogo do Gabigol e em outros momentos vai ser do Matheus Pereira. Boa tarde. Sabe qual que é a vantagem desse time do Cruzeiro? É que independente das peças que estão entrando, o time entende muito bem o mecanismo, a forma de jogar do Leonardo Jardim. Eu vejo possibilidade, sim, e claras e amplas, da gente ter jogo do Cruzeiro com o Gabigol e com o Matheus Pereira. Eu não vejo problema nenhum em isso acontecer agora, bem próximo disso acontecer. Porque o Leonardo Jardim, ele tem a confiança dos atletas e os atletas confiam no que o Leonardo Jardim propõe para eles fazerem em campo. Então, o que for colocado para o Gabriel Barbosa fazer dentro do campo pelo Cruzeiro, ele vai fazer. Eu acho que a gente deve destacar também a compra da ideia do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa também comprou muito bem a ideia do que é proposto pelo Leonardo Jardim. O Gabriel Barbosa, ele não mostra rancor nenhum, porque muitos pensavam como vai ser o Gabriel Barbosa ao ter que sentar no banco. Ele está entendendo que o Cruzeiro é muito mais importante que qualquer vaidade que tenha dentro de um grupo. E ele não impõe em nada a necessidade de ser o titular. Ele está entendendo, ele e o grupo todo está entendendo que os jogadores do Cruzeiro, eles vão estar em campo como titular à medida que o Leonardo Jardim for vendo a necessidade. Pode ser que um jogo contra o Palmeiras, pode ser aqui do lado,
Aqui do lado, o Leonardo Jardim, veja que para segurar o sistema do Palmeiras, seja necessário colocar o Matheus e colocar o Gabriel. E tá tudo bem. Isso pode acontecer em uma variação, quando se tem um time que encaixou e todo mundo está entendendo o que o treinador pede. Ô Everton, boa tarde. Everton, turma de casa aí, pessoal do estúdio. Você falou de confiança, né? E olha que momento vive o Cruzeiro, né? Para poder ainda aumentar essa confiança. Você pega um time do Palmeiras que, para mim, não teria melhor momento para o Cruzeiro enfrentar o Palmeiras do que esse, né? Porque você vem de uma vitória fora de casa, contundente. Você já ganhou do Flamengo e o Murilo aqui. suspensos, tá? Só para te ajudar. E é uma dupla de zaga de respeito. Aliás, o Murilo fez um péssimo jogo no final de semana, mas o Gustavo Gomes é um monstro. Isso aí, o elenco do Palmeiras é muito bom, mas você já ganhou do Flamengo, que é um forte candidato. Agora você pega o Palmeiras em casa também, que é outro ponto positivo. Sim. A torcida com certeza vai lotar o Mineirão, né? O time está com o astral lá em cima, o Gabigol está no momento bom. Você não teve o Matheus Pereira no último jogo, mas também, né, você teve um resultado fora de casa, quer dizer, a confiança, tudo ali alinhado para que o Cruzeiro chegue nessa parada, né, com uma tranquilidade muito grande de ambiente, coisa que é diferente do que a gente vê no Atlético, de tabela. Para que o Léo Jardim possa ainda projetar, esperar alguns reforços, porque de qualquer forma precisa, né? É bom a gente falar isso. O Cruzeiro precisa de reforços, por mais que esteja lá em cima. Então, quer dizer, é um momento adequado, né? A tabela até nesse ponto vai ajudar o Cruzeiro. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouco, Valuzeiro. Você vai falar que eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas antes eu preciso só dar um recado aqui. Agora, Valu, vou te fazer uma pergunta e eu vou rodar, porque o Thiago Fernandes, eu já sei a opinião dele. Se você tivesse que escolher você só pode escolher para você escalar, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Você escolheria o Matheus Pereira ou o Gabigol? Você só pode escolher Tá, digamos que o Léo Jardim diga, Valu, eu vou escalar apenas E você? Matheus Pereira. Matheus Pereira. Ah, não, Valuzinho. Você, Eltinho? Matheus Pereira. Você? Matheus Pereira, por quê? Porque você tem no ataque o Caio Jorge, que pode fazer o que o Gabigol faria. É diferente. O Gabigol tá fazendo o que o Matheus Pereira faz. Mas eu acho que o Matheus Pereira tem um diferencial ainda nessa postura mais do que o Gabigol. Eu acho que o Matheus Pereira ainda rende mais nessa posição do que o Gabigol. Não é o que os números estão falando. Mas é o que eu penso. Não, mas você pega números aqui, irmão. Ei, você pega números aqui de jogos. Estão entregando. Mas você pega números aqui que os jogos foram de agora. De qualidade mais baixa. Pega de agora. Pega de agora. Pergunta pra mim. Quem fez o gol contra o Flamengo? Pergunta pra mim agora. Foi o Gabi. Pergunta pra mim agora. Você escolheria quem? Matheus Pereira. Cara, vocês estão... Que isso? Só você que não escolheu. É que assim... O Gabigol joga muito, gente. Mas quem tá dizendo que não joga? O Gabigol tem decidido jogos importantes. Até os jogos de qualidade complicada, que é o Flamengo, por exemplo, tem participação dele. Mas presta atenção. Gol dele, inclusive. Você tá ligado aqui no que eu tô dizendo. Eu entraria com o Matheus Pereira no início do jogo, mas no segundo tempo colocaria o Gabigol. Eu prefiro o Gabigol hoje. Eu acho que assim, o torcedor do Cruzeiro, ele tem visto através dos resultados, né? Porque os resultados são aqueles que, na maior parte do tempo, acabam avalizando as análises, né? Diante do que está acontecendo no time, de bom ou ruim. O Jardim tem conseguido, através das suas ideias, conquistar resultados que levaram o Cruzeiro à posição que ele se encontra hoje. Temos que lembrar que contra o Vila Nova, os três jogaram. E ele, Jardim, disse que com os três em campo, você não consegue pressionar tanto o adversário com esses três. Mas, em compensação, você tem muito mais qualidade. Então, está muito dentro daquilo que o Elton falou. Salvo engano, o Elton falou. Em determinados jogos, vai ser talvez necessária uma configuração de maior qualidade. E naquele primeiro tempo contra o Vila Nova, a gente viu o Cruzeiro sofrendo um pouquinho mais, exatamente por conta desta ausência de um time mais capaz de pressionar o adversário, mas em detrimento de uma qualidade maior. E no segundo tempo, quando o Vila perdeu um pouco o seu ímpeto, o Cruzeiro foi lá e foi capaz, por conta exatamente dessa qualidade, apesar de nenhum dos três ter marcado. O Matheus Pereira, por exemplo, ele participou nos 3 lances de gols, né? O Gabigol deu assistência para o primeiro gol. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem argumentos suficientes para, independente das preferências, confiar naquilo que fizer o Leonardo Jardim, porque ele já provou. Ele não tá, se ele escala hoje o Matheus Pereira ou o Gabigol, ele não está escalando porque o técnico já montou a panela dele. Ele já provou, eu acho, que nesse tempo de Cruzeiro, com muitas sobras, que não é aquele técnico que ele é o teimoso, ele tem a preferência dele. Não,
Eu acho que o campo está dizendo muito, eu entendo quando o Thiago fala a respeito do número de gols do Gabigol, mas aí a gente tem que fazer um recorte importante, né? Era um Gabigol que jogava no começo da temporada, realmente no ataque, então não dá para comparar números de gols do Gabigol com o Matheus Pereira. Se a gente pegar as participações do eu Gabi acho que de o torcedor hoje... do Cruzeiro, ele está vendo o Jardim demonstrar com argumentos e resultados que ótimo que está ganhando esse Gabriel Barbosa. Daqui a pouco, podem ter certeza, se ele entender que o time está pedindo isso, os 3 em campo, ele vai colocar.